Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, pessoal, aí é mais um podcast Dev em Dobro. E hoje a gente vai falar, na verdade a gente vai começar aqui uma série de episódios que a gente vai falar das principais linguagens de programação, ferramentas também, né, que fazem parte aí do desenvolvimento web, tá? E, obviamente, não dá para começar a falar de desenvolvimento web sem falar de HTML. Então é o que a gente vai falar basicamente hoje aqui nesse podcast. Já se inscrevam aí, né, tanto no YouTube, que esses episódios do podcast estão indo pro YouTube agora. Então já deixa aí, já deixa o likezinho também, já faz a tua inscrição e também deixa um comentário aí pra gente saber se tá gostando dos podcasts nesse formato, no estúdio novo, né? E também nos segue lá no Spotify, nos segue lá no Deezer, tem podcast toda terça-feira e também no Instagram, no @devindobro. Abrimos caixinha de pergunta todos os dias, então entrem lá. Tem conteúdo também, tem carrossel, tem, enfim, um monte de conteúdo, de reels. E agora a gente está postando também as entrevistas com alunos no podcast, então é bem legal para quem quer ver na prática, né? Como é que essas pessoas fizeram para entrar no mercado de trabalho, como é que elas estudaram, tudo isso tu vai ter acesso no podcast, né? Se tu se inscrever aí e se inscrever nas nossas redes. Beleza, pessoal? Então é isso, né? Não tem como falar de outra coisa que não seja HTML quando a gente fala de desenvolvimento web. Então por isso que a gente vai começar por ele. Se tu tá querendo começar a aprender programação, tá dando os primeiros passos, não sabe nem por onde começar, então tu tá no lugar certo, porque o HTML ele é extremamente importante ele é essencial, né? Quando a gente fala de desenvolvimento web, a web basicamente funciona em cima de HTML. A gente vai te explicar o que ele é, vamos falar aí dos principais pontos, né? Dos pontos mais importantes que tu tem que dar atenção. Sempre naquela pegada dos 20% de conteúdo que tu precisa estudar para conseguir fazer 80% de tudo que tu precisa fazer de uma página na web, tá? E o princípio de Pareto que a gente fala bastante, ele é muito verdade para linguagens de programação. Tu não precisa e tu não vai conseguir aprender tudo que existe de todas as linguagens. Então é por isso que a gente está fazendo esses episódios, para falar para vocês o que é interessante vocês aprenderem. É isso aí, pega teu cafezinho aí, a gente já tá com o nosso aqui, ó. E vamos começar. Eu coringuei hoje, tô coringado. Então, HTML, né? O que é o HTML? Vamos começar falando sobre isso. E a gente já falou milhares de vezes, né? Mas com certeza deve ter alguém que ainda não ouviu. E a gente vai falar de novo, não tem problema nenhum para nós, né? Então, HTML é basicamente Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto. É uma linguagem de estruturação, né, de sites da web. Então a gente vai usar o HTML principalmente para isso, né? Estruturar, criar nossas tags, criar o esqueleto, né? A estrutura do site. Inclusive, o HTML ele funciona à base de tags. E uma tag, se a gente for traduzir, significa marcação. Então por isso que a gente fala que é uma linguagem de marcação, né? Que são tagzinhas, pequenos pedacinhos que tu vai colocando ali na tua página para marcar alguma coisa, para dar um significado para algum elemento. Então é basicamente por isso que a gente chama de uma linguagem de marcação, né? Tá. Então, tem toda essa treta aí na internet também, né? Se é uma linguagem de programação, não é, blá, 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 blá. No final das contas, não é isso que importa. O que importa é que ele é isso, uma linguagem que a gente usa para criar marcações dentro de uma página para dizer aí para o navegador, para um leitor de tela, o que são aqueles elementos, né? E é isso, né? O HTML, basicamente, sem o HTML não existiria a web do jeito que a gente conhece ela hoje. Então o HTML é o ponto de partida, é a estrutura inicial, é a base da internet, né? Então, basicamente ele serve para das páginas, né? Criação das páginas, dos textos, dos links, né? É muito importante os links, né? Esses links de hipertexto que a gente chama, né? Que são basicamente os links que fazem criam essa grande rede, né? Que é a web, né? Um site vai linkar para o outro, que vai linkar para o outro, que vai linkar para o outro, e daí cria todas essas referências, né? Através desses links. E basicamente foi para isso que o HTML foi criado, né? Para que a gente tenha essa estruturação e junto com essa estruturação, esses links, né? Que fazem essa ligação aí, que criam daí a grande rede mundial. A World Wide Web, né? Que é isso, né? É uma rede, né? Web seria teia, né? Mas a gente pode chamar de rede. Mas é como se fosse uma teia mesmo, né?
um ponto que interliga no outro, e isso são basicamente os links. E daí são milhões e milhões e milhões de links, né? Então, é isso que é a internet e as páginas são criadas basicamente pelo HTML, que é o esqueleto que a gente chama, né? É só pensar na analogia de um prédio, né? Quando um prédio vai ser subido, sobe-se a estrutura do prédio. Dá para dizer que o HTML seria a estrutura. Ou usando o exemplo de uma pessoa, o HTML poderia ser o esqueleto da pessoa. Aí a roupinha poderia, a pele, a roupinha poderia ser o CSS, né? Os músculos que fazem a pessoa conseguir interagir com o mundo pode ser o JavaScript. Mas hoje a gente vai focar no HTML. Então, aprofundando um pouco mais no HTML, a gente vai começar a entrar ali na questão das tags, né? Que é o que a gente já comentou. Vamos entrar no ponto agora que é o que é realmente importante de saber de HTML, né? Que são os HTML, conceitos né? mais interessantes dele. Então, Acho que antes só de falar isso, a gente pode falar que o HTML ele é uma linguagem simples. Tá? Não é uma linguagem, não é um bicho de sete cabeças tu aprender o que é HTML. Diferente de outras linguagens aí que vocês podem ver aí, né? A gente já trabalhou muito tempo com C#, por exemplo. C# é uma linguagem mais difícil. O HTML ele é uma linguagem não tão difícil, né? Ele é bem tranquilo de tu pegar os conceitos base dele, mas é importante que vocês saibam quais são esses conceitos, então a gente vai falar agora. Começando pelas tags. Então é isso que a gente vai falar agora, né? Então a gente vai começar a entender aí os pontos principais, as partes principais do HTML, e uma das partes importantíssimas, né, é essa questão das tags, que a gente já começou a falar um pouquinho sobre elas, né? Tag, como a gente falou, ela traduzido para o português seria marcação. Então, são marcações, realmente marcações no nosso HTML que vão definir basicamente o que é aquele elemento, né? Então, dando um exemplo bem de mundo real, uma lista de compras, por exemplo. Se tu for criar uma lista de compras no HTML, tu vai ter que usar uma tag específica para isso. Então, é uma marcação, né? Para dizer exatamente para o computador, ó, isso aqui é uma lista, né? Por mais inteligente que os computadores sejam, eles não conseguem definir ali o que é uma lista, o que é um parágrafo, o que é um título, né? Pega um post de um blog, por exemplo. Vai ter título, vai ter texto, né? Parágrafos. O computador ali, o navegador, o Chrome, o Firefox, enfim, o que tu usa aí para navegar, ele não vai entender o que é um título, o que é um parágrafo, a não ser que tu diga para ele através das tags. Ou uma imagem. Uma imagem, uma lista, né? Que nem eu comentei. Um botão. Então, tu precisa instruir ele, né? Dizer, ó, isso aqui eu quero que seja uma tag. Uma tag de título, por exemplo. Que a gente vai usar, por exemplo, o H1. Ou, eu quero uma tag de parágrafo, que é a tag P. Eu quero uma tag de lista, tag UL. Então, a partir dessas tags, tu vai montando ali a tua estrutura, dizendo para o navegador exatamente o que é cada coisa, para que ele consiga interpretar ali e montar isso na tela para ti. Então, as tags são isso. Outra coisa importante da tag é que ela o nomezinho dela, né, vai ali entre o sinal de maior e menor. Daí tu tá abrindo uma tag, e daí tu vai escrever ali, né, dentro dessa tag de sinal de maior e menor aberto, tu vai botar a tag. Então, P, o L, P de parágrafo. O L pode ser uma lista, o L é uma lista, né, uma unordered list. Um tipo de lista. Tem Então o ordered list, né? Vários tipos de lista, mas é isso. Tu abriu a tag, tu vai colocar o corpo da tag ali, o conteúdo, né? Sei lá, por exemplo, numa tag de parágrafo P, vai ter o texto dentro, né? Então, tu abre e fecha ali, bota a tag dentro e dentro... Tag não, bota o conteúdo dentro. Não, tu bota a tag dentro da abertura e fechamento dela, né? Que é o sinal de maior e menor. Dentro vai o conteúdo daí, que vai ser o texto mesmo, né? O parágrafo. E depois, por último, vem o fechamento dessa tag. Então, para fechar, é basicamente também o sinal de maior e menor. Dentro tu vai colocar ali a tag P, por exemplo. E só que ela vai ter na frente da tag P, ela vai ter uma barra. Que essa barra é o que indica o fechamento da tag. Então é isso. Estrutura é essa. Por que abrindo... é assim, Cadu Beto? Porque inventaram que é assim. Não tem muito... É a maneira que é escrita, que é interpretada pelo navegador, né? E programação é muito sobre isso, pessoal. Padrões, né? Então, esse é o padrão para abrir, para fechar uma tag. Então, se vocês entenderem esses padrões e seguirem esses padrões, vocês estão bem. Não precisa ficar decorando um monte de coisa, vocês vão conseguir saber direitinho como é que é a estrutura que vocês têm que seguir. Então,
Eu acho que de tag é isso, né? Não tem mais muito o que falar sobre as tags. Tem tag que não fecha, tem tags que não tem fechamento. Só uma coisa que é importante falar também, né? Tem a tag e tem o elemento HTML, né? Um elemento HTML a gente chama quando ele é exatamente uma abertura de tag junto com um conteúdo, junto com um fechamento. Então, tudo isso compõe um elemento HTML. Beleza? E é isso, né? É um conceito bem simples, se tu for ver. Só que, claro, né? Cada tag vai ter uma particularidade, né? Por exemplo, tem a tag de lista que eu falei, a OL. Dentro da OL, tu só vai poder ter tags de LI, que são itens de lista. Então, tem algumas particularidadezinhas assim. E além disso, né? Além disso da tag, do corpo, tu também tem atributos. Então, cada tag pode ter um atributo diferente. Tem tags que podem ter os mesmos atributos. Por exemplo, o class, né? Que é um atributo de classe que a gente usa para estilizar um elemento. Tu pode botar o class em praticamente qualquer tag, né? Só que tem tags que tu não precisa botar. Por exemplo, tu não vai botar uma class na tag de meta que vai lá na head do site, né? Não deveria fazer isso, porque tu não vai estilizar essas tags, né? Então, é basicamente isso. Mas cada tag pode ter atributos específicos. E daí é aí que já começa a entrar um pouco a questão da particularidade mesmo, né? E que daí as pessoas começam a se perder, mas nada que uma olhada na documentação ali não resolva, né? Tu olha a documentação, procura pela tag, vê quais são os atributos que ela pode receber, quais são também as outras tags que podem ir dentro dela. E assim, por exemplo, tu vai uma tag de imagem, né? A tag de imagem vai ter um atributo lá para que tu consiga carregar a imagem. Para que tu consiga dizer, o caminho da imagem que eu quero carregar é este. Então, tag de imagem, carrega essa imagem para mim. Então, é basicamente isso. Então, a gente já falou de dois conceitos importantes. Tags, atributos. Tá? Então, se tu não está entendendo, procura no Google. Procura, o ChatGPT tá aí para ajudar vocês nisso também. O que são tags no HTML? Ele vai te explicar. Me dá um exemplo. Ele vai te dar um exemplo. Então, tu pode usar isso para estudar também. Então, a gente falou aí de tag, atributo. Outra coisa interessante, né, é a estrutura de uma página HTML. Hoje em dia vocês estão bem, porque se tu abrir o VS Code aí e com um atalho tu consegue criar uma estrutura completa dentro do VS Code de um HTML, uma estrutura mínima, né? Não é perfeita, mas é uma estrutura mínima para tu começar a programar. Né? Se tu digitar HTML 2.5 e der um tab, ele já vai completar para ti uma estrutura HTML. Antigamente a gente tinha que ter uma estrutura de onde a gente ia lá, copiava e colava para começar um site. Hoje vocês nem precisam fazer isso. Usar o VS Code é muito bom para que vocês consigam fazer coisas mais rápido, mais fácil, muito melhor, né? Ele pega na mão do iniciante, então ele ajuda muito, acelera muito o aprendizado de vocês. Então, saber usar o VS Code é importantíssimo. Inclusive, a gente está pensando aí de fazer para o futuro um curso de VS Code Master aí, para que vocês aprendam a mexer no VS Code na total potência dele. Se vocês têm interesse, falem com a gente, tenho interesse no curso de VS Code que vocês falaram. Comentem aí no YouTube, comentem no Spotify, deixem a gente saber, né, se vocês têm interesse. E é basicamente isso, pessoal. Então, a gente falou aí das tags, falou dos atributos, né, e agora a gente pode falar, acho que um pouco sobre realmente, né, o que é o 80/20. Acho que isso que é o mais importante aqui do podcast, falar um pouco sobre isso, né, o que é o 80/20, o que eu preciso aprender realmente do HTML para que eu consiga ser eficiente, né, e não aprender tudo, que a gente sempre fala, né, aprender as coisas mais importantes. Então, o que a gente caracteriza como 80/20 do HTML? Basicamente, a gente já falou de algumas coisas, né? As tags. Então, só que daí tags entra essa questão, né? Porque tem muitas tags. Tem centenas de tags, eu acho. Tu não vai aprender todas, tu não vai decorar todas, porque não é necessário, né? Se tu for tentar fazer isso, tu vai perder tempo tentando fazer isso e ainda não vai conseguir fazer direito muitas vezes. E não vai usar, esse que é o grande ponto, né? A maioria dessas tags que tu decorou, tu não vai usar. Então, a gente acredita que aprendendo as tags mais importantes, tu consegue chegar numa eficiência muito maior, né? E quais são as tags mais importantes? Eu acredito que com umas 20 tags, aí daí o 80/20, né? Eu acredito que umas 20 tags que tu usa, que tu vai realmente usar, assim, para fazer um site. Tá, não dá para saber um número exato, né? Porque cada site é diferente um do outro, mas acho que até com menos do que 20 tags das mais importantes, tu consegue fazer um site
muito bem, muito obrigado, e não precisa saber um monte de coisa. Por exemplo, a tag Canva, né, que a gente usa um exemplo. É uma tag interessante, legal, tu consegue fazer bastante coisa com ela, mas a gente não usa, né? Quer dizer, dependendo da empresa, tu vai usar. Mas assim, na minha experiência, trabalhei anos, mais de uma década na área, não utilizei essa tag. Então assim, isso é só um exemplo, né? Às vezes a pessoa está estudando um monte de tag que não precisa. Não vai usar nunca, que nem o Beto falou. Tem que tomar cuidado com isso. Mas quais são exatamente as tags, Beto, Cadu? A gente não tem aqui exatamente as tags, né, que tu precisa aprender, mas a gente tem um post no Instagram, que lá tem as tags que a gente julga as mais importantes. Eu diria assim, foca nas tags semânticas, né? O que é semântica, né? Semântica já é um outro ponto aí que entra nessas coisas mais importantes para aprender de HTML. Então, as tags são uma coisa importante. Semântica é uma coisa também importantíssima. O que é semântica? Semântica é algo com significado, né? São tags que têm significados maiores, melhores do que outras. Por exemplo, em vez de usar uma div, né, que é uma tag de divisão, para criar uma seção no teu site, o ideal seria que tu usasse uma tag section, que é uma tag muito mais semântica, porque é uma tag que tem um significado, né, uma seção. Tá criando uma seção, então tu pode usar uma tag section. E por aí vai, né? Tu quer criar um cabeçalho, tu vai usar a tag header. Então, é isso. Tu vai sempre procurar a melhor tag para aquela situação. E daí as tags mais semânticas vão ser essas aí. O main, o header, o section, footer. Enfim, tem várias aí. De novo, né? Quem quiser saber mais sobre as tags, pode ir lá no nosso Instagram e procurar no feed lá pelo Guia do Desenvolvedor Front-Ender Iniciante. Lá tem as tags. A gente pode ver também, para deixar na descrição aqui do Spotify o link e do YouTube também, para facilitar a vida da galera. E é basicamente isso. Então, semântica, outro ponto importantíssimo para aprender aí de HTML. Então, a gente falou bastante aí de alguns pontos já, né? Outro ponto bem interessante de aprender é sobre acessibilidade, né? Acessibilidade no HTML. Então, também é um ponto legal de vocês darem uma olhada, aprender. Mas acho que é isso, assim. Tá bom, assim, para vocês começarem, de conceitos. Então, reforçando, né? E voltando um pouquinho. O que tu vai precisar aprender? Estrutura do HTML. Como é que funciona a estrutura base do HTML. Então, o HTML, o body, todas essas tags que são a estrutura básica, que tu consegue criar através de um comando ali do VS Code. Identar o código também é uma coisa importantíssima que tu aprenda. É uma coisa que tu vai precisar identar o teu código. O que é identar, né? Basicamente deixar ele numa hierarquia muito melhor ali. Então tu precisa identar o teu código para deixar ele numa mais visualmente mais bonito, né? Basicamente, visualmente mais organizado. Então vamos só ver algumas coisas, né? Recapitular um pouquinho algumas coisas que a gente já falou, tá? Enquanto isso eu vou falando também algumas outras coisas que também são importantes. Então, basicamente, né? O que é o 80-20 do HTML? Então, entender a estrutura do HTML. O que é a estrutura do HTML? É aquela estrutura base que a gente cria ali, através de um comando mesmo no VS Code, a gente consegue criar essa estrutura, né? HTML 2.5 ali, que é o HTML, o head, o body, toda aquela estrutura básica ali que a gente vai criar. E isso é importantíssimo de tu saber, pelo menos essa estrutura, né? O que é cada uma dessas tags. Aprender a indentar o teu código. O que é indentar o código? É deixar o teu código numa hierarquia, né? Como se tivesse o pai, os filhos, os netos. Então ele vai ficar numa hierarquia de fora para dentro. Isso vai ajudar a deixar o teu código mais legível, mais fácil de entender. Então, indentação é uma coisa importante. E também, com o VS Code, tu consegue indentar com um comando ali. Alt-Shift-F, tu ir dentro do teu código. Ele vai ser importante não só no HTML, mas em todas as outras linguagens de programação também. Tags, né? A gente falou de tags. Então, tags é a base do HTML, tem que aprender. E dentro da tag tem os elementos, que são conjunto entre a tag e o conteúdo, e os atributos também, que são basicamente os atributos que a gente coloca. Características de cada tag. Características de cada uma das tags que a gente vai poder colocar. São diferentes dependendo da tag, então vocês têm que dar uma olhada na documentação, ou se estão fazendo um curso que é bom, eles vão explicar também, né, o que é cada atributo das tags, tá? Semântica, também está bem ligado com tag, né? Então,
quais as tags que têm mais significado, usar elas sempre, não ficar usando div para tudo. Acessibilidade, a gente falou, né? E acho que daí tá bom, é um bom já primeiro passo para começar. Mas o HTML ele tem outras coisas interessantes, né? O HTML por si só, ele não faz muita coisa. Né? Ele é legal, ele é um ponto de partida, mas ele tem que ser linkado, né? Conectado com outras tecnologias, outras linguagens. Né? O CSS, por exemplo, para colocar o estilo em cima dessas classes para que o site fique bonito. Um site sem CSS vai ficar todo feio, né? Porque não tem estilização. E o CSS vai fazer isso, mas a gente não vai falar de CSS hoje, né? E existem tags aí no HTML que tu consegue fazer isso para linkar o HTML que tu está trabalhando com CSS, com JavaScript. Então, tem esse conceito também de tu trabalhar o HTML junto com essas outras linguagens, né? CSS, JS, para que tu consiga daí sim compor uma página completa. Mas é isso, pessoal. Se tu quer saber quais são as tags mais importantes, quais que eu devo estudar, primeiro, né? Tu poderia ir nesse post que a gente vai deixar aqui na descrição, lá do nosso Instagram. Aproveita e já nos segue lá também. Tu pode ir no ChatGPT e perguntar para ele também quais são dos 20% de tags mais importantes do HTML. Talvez ele consiga te responder e te ajudar nisso também. E é isso, né, pessoal? Usem o ChatGPT, ele ajuda bastante. E é isso, né? Então, foquem em estudar basicamente essas coisas do HTML que a gente comentou aqui. De novo, tem outras coisas ali que tu vai ter que tu vai se deparar, ou enfim. E às vezes não é uma boa tu focar nisso, né? Que nem a tag Canva que a gente comentou. Apesar de ser uma tag bem legal, tu vai conseguir fazer animação e tal, talvez tu não use. E daí, se tu não usar, é aquilo, né? Tu acaba perdendo tempo aprendendo uma tag que é difícil, não é fácil, né? A Canva, pra talvez não usar. Então, enfim, é o que a gente falou, né? Foquem em aprender o que vocês precisam para entrar no mercado. Depois vocês estudam o que vocês quiserem daí, com mais tempo, né? Com até mais tranquilidade, né? Sabendo que você já está empregado. E a gente não tá falando para vocês serem preguiçosos e preguiçosas. A gente tá falando para vocês serem inteligentes, né? Saber o que estudar, saber no que focar e não tentar abraçar o mundo porque não dá. Ah, mas e daí, Cadu, quando apareceu a tag Canva lá no meu trabalho, daí eu não sabia porque vocês falaram que não era para aprender. Bom, mas daí tu vai na documentação e olha o que é. Como usar a tag Canva. Tu já aprendeu a base muito bem das outras coisas, fica muito mais fácil de tu aprender uma tag nova. E eu te garanto, vai aparecer um monte de coisa no teu trabalho que tu não estudou. Daí o que a gente faz como programador? Corre atrás. Procura no Stack Overflow, procura no ChatGPT, procura no Google, procura na documentação, principalmente, e aprende a usar. A gente tá falando muito aqui do princípio de Pareto, né? De tu aprender 20% para fazer 80%. Beleza, Beto, eu vou aprender a fazer 80%, mas e esses outros 20% aí? Eu não vou fazer? Eu não vou saber fazer? Sim, tu vai. Quando aparecer as coisas que tu precisa, tu vai lá na documentação, vai estudar, vai olhar, vai ver um vídeo no YouTube. A grande diferença é que daí tu já tá empregado. Tu já tá dentro de uma empresa, trabalhando, tranquilo. Ou não, tu tá estudando. Nesse exemplo que eu dei, né? Por exemplo, entrei numa empresa e daí eles usam a tag Canva lá e eu não sabia porque você fala que não é pra estudar. Mas aí tu já tá empregado. Tu já tá recebendo um salário, já tá mais tranquilo, já consegue, né? Dar um respiro muitas vezes. Eu tô falando de uma forma mais geral, né? A pessoa... Tu vai acabar, no teu estudo, se deparando com tags e coisas que tu não aprendeu nos 20%. Sim. E daí tu não precisa se desesperar e achar, não, então, isso eu não aprendi. Sim, tu não aprendeu. Tu aprendeu 20% das coisas. Porque tu aprendeu o mais importante. Além disso, ainda tem 80% de coisa para te aprender, só que tu não vai focar nesses 80%. Tu vai aprender os 20% muito bem, e quando aparecerem coisas novas, fora dos 20%, tu vai atrás da documentação, tu vai procurar como é que se faz, o que é, para que serve, por conta própria. Então, tu precisa ser um desenvolvedor que faz as coisas por conta própria também. Tu não pode ficar dependendo dos outros. Exatamente. Então, eu acho que é isso, assim, o HTML ele é mais simples, sim. Cuidado com isso também, porque depois a galera estuda o HTML, depois vai pro CSS e apavora, porque o CSS é mais difícil. Ser programador é isso, galera. Constantemente a gente está sendo desafiado.
com novas tecnologias. O grande ponto positivo é que se tu aprendeu a estudar o HTML, se tu aprendeu a estudar o CSS, quando tu chegar no JavaScript, por exemplo, já vai estar um pouco mais fácil de tu aprender, porque tu já aprendeu uma forma boa de aprender. Tá? Então, e aí as coisas vão ficando cada vez mais fáceis. É desafiador trabalhar com programação, mas os desafios eles ficam mais fáceis da gente ir sabendo como resolver. Ou não, a gente também vai pegando experiência. Não, mas eu acho tu que vai se deparar com uma coisa bem difícil na tua carreira e tudo bem. Mas eu acho que daí tu já tem uma bagagem, né? Então já não é tão difícil. Não é fácil. Não dá pra dizer que é fácil. É um desafio novo. Tá, tu tem mais confiança também que tu vai conseguir fazer. Isso aconteceu muito comigo. Toda hora eu era, enfim, colocado em situações onde eu ia ter que aprender uma coisa nova. E beleza. Eu ficava com medo, ficava ansioso, mas eu sabia, eu já fiz coisas piores. Ou, eu já fiz outras coisas parecidas. Eu sei que eu vou conseguir fazer isso. Mas ainda assim não é fácil, mas mais, tu fica mais confiante, né, de conseguir fazer as coisas sozinho. É uma progressão que vai cada vez sendo mais desafiadora. Até por isso que os desenvolvedores bem experientes, eles ganham muito bem. Porque eles têm uma bagagem grande, eles já fizeram vários projetos, eles já têm muito conhecimento técnico, conhecimento não técnico também, então por isso que são pessoas muito valorizadas, né? E é isso que o Beto falou, vocês vão ter dificuldade, tanto no início quanto depois. A diferença aqui, né, se vocês sabem aprender as coisas, vocês têm essa inteligência de saber o que estudar direitinho, as coisas elas não ficam tão complexas quando elas poderiam ser se você tentar estudar tudo de tudo. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando, que daí a gente já falou bastante de HTML. Espero que vocês tenham entendido aí as principais coisas para vocês estudarem de HTML. Tem outras coisas também, talvez a gente não tenha falado de tudo aqui. Talvez a gente faça uma parte 2, outro momento, para falar mais... Mas essas que a gente falou aí já vai dar um bom caldo para vocês estudarem aí durante algum tempo. Só uma coisa antes de terminar. Eu preciso estudar tudo isso de HTML que vocês falaram para depois ir para o CSS? Não. Tu pode estudar uma base da teoria do que a gente falou e depois ir para o CSS e juntar os dois. Tá? Tu não precisa estudar uma coisa, depois a outra, depois a outra. Tu pode, por exemplo, no DevQuest, nosso curso, é uma progressão que tu vai estudando e vai juntando essas três tecnologias para que tu consiga evoluir mais rápido, né? Então, só tem que tomar cuidado com isso e montar bem o teu cronograma para tu não ficar perdido. Beleza, galera? Então, é isso. A gente espera que vocês tenham curtido o episódio, esses episódios mais técnicos. É meio desafiador fazer um episódio tão técnico num podcast, tá? Mas a gente espera que vocês pelo menos peguem esses pontos que a gente falou e pesquisem mais a fundo para aprender mais, tá? Até o próximo episódio. Não esqueçam de seguir a gente nas redes. E um abraço. Tchau, tchau. Cuidem-se. Até mais.